Imortalidade e ressurreição. No vídeo de hoje, um texto escrito por Adailton Conceição e publicado no jornal Mensageiro da Paz em abril de 1981. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Encontramos nas tradições religiosas de todos os povos uma noção mais ou menos confusa sobre a imortalidade. A ideia de uma vida que transcende a morte, quase sempre acompanhada de uma ideia de juízo. Será isso uma ideia meramente humana? Procederá no instinto do homem ou do temor que o desconhecido mistério da morte inspira ao homem? Ou será produto de uma revelação primitiva que se foi obscurecendo e corrompendo através dos tempos? Foi Jesus quem falou claramente do grande tema que levou o apóstolo Paulo a exclamar, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, segundo de Timóteo 1:10. Duas ideias básicas aparecem no Antigo Testamento, os quais são amplamente aclaradas no Novo. A primeira é a existência de um ente espiritual que subsiste depois da morte. O autor de Eclesiastes, meditando sobre as injustiças humanas e a prova do silêncio a qual Deus parece haver submetido a humanidade, exclama: porque o que sucede aos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. O que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe e que o fôlego dos animais desce para a terra? Eclesiastes 3, do 18 ao 21. Ainda que todos morrem e vão para a terra, no homem há algo mais que o sangue e a vida física. Isto é claramente expresso quando o autor no capítulo 12, versículo 7 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A ideia do desligamento da alma e o eu moral do homem do corpo que serve como habitação se encontra nas tradições antigas de todos os povos e teria que surgir não da mente humana e sim da revelação divina, provavelmente no próprio jardim do Éden. A Bíblia ensina claramente que todos serão ressuscitados no seu devido tempo e que a existência do homem é eterna, independente do credo ou religião que professe. A doutrina da imortalidade e ressurreição, como afirmamos anteriormente, não é neotestamentária, visto que no Antigo Testamento encontramos bem clara esta evidência. Jó, que viveu aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, já demonstrava sua fé na ressurreição, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Jó 19, do 25 ao 27. A Bíblia diz que existem duas ressurreições, a dos justos e a dos injustos, ou seja, a dos cristãos e a dos ímpios, havendo um intervalo de 1000 anos entre elas. Apocalipse 20, versículo 5. Primeira ressurreição. Na primeira ressurreição vamos encontrar 3 grupos de ressuscitados. Em 1 Coríntios 15, 23 lemos: mas cada um por sua ordem. A palavra ordem vem significar vez ou grupo, pois ainda que todos serão ressuscitados, nem todos serão salvos. Cada um terá seu respectivo lugar. Por isso é que há 2 ressurreições, para destacar a diferença entre ambas. Na primeira temos, primeiro grupo, mas cada um por sua ordem.
Cristo as primícias, e ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. 1 Coríntios 15, 23, parte A, Colossenses 1 e 18. Depois da morte e ressurreição de Cristo, ocorreu uma ressurreição que foi como um prêmio, conforme Mateus 27, 52 e 53. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade e apareceram a muitos. Concernente a esta ressurreição, existem muitas controvérsias teológicas, porém, cremos que esses santos eram fiéis do Antigo Testamento. Mateus acrescenta estes fatos como detalhes, como parênteses, e com a construção inversa da frase. Não há evidência de que os mesmos tenham saído antes da ressurreição de Jesus, mas a ideia do texto é que quando o Senhor ressuscitou, os sepulcros foram abertos, o espírito de vida entrou neles e juntos saíram como troféus de sua vitória. A frase "apareceram a muitos" ficou registrada para que houvesse evidência inegável de suas ressurreições e, mediante estas, evidenciar também a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor apareceu aos seus discípulos e voltou aos céus, cremos que os santos ressuscitados já estão no paraíso, pois não se faz nenhuma menção sobre os mesmos depois de sua aparição na cidade. O significado desta ressurreição pode estar na oferta de uma festa levítica, a terceira das festas de Jeová, Levíticos 23, do 9 ao 14, onde os israelitas deviam levar um molho de grão não trilhados para ser movido pelo sacerdote diante do Senhor e oferecer os sacrifícios em reconhecimento das esperanças nas colheitas futuras. Cristo demonstrou que não estava só no tempo da ressurreição, mas que era o precursor da grande colheita futura, da qual esses santos eram uma pequena amostra. Segundo grupo. Deste grupo fazem parte todos os fiéis que ressuscitarão no arrebatamento da igreja, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 de Tessalonicenses 4,16. Deste grupo de ressuscitados participarão todos os santos de todas as gerações, ainda que a expressão morreram em Cristo tenha sido motivo de muitas discussões pelos escatologistas. Porém, os fiéis do Antigo Testamento, que também são chamados santos, ainda que não viram aquele que veio, morreram crendo naquele que viria. Terceiro grupo. Neste grupo estão todos os fiéis que serão martirizados durante o período conhecido como Grande Tribulação, os quais ressuscitarão à revelação simultânea de Cristo, conforme lemos em Apocalipse 6 e 9, 7, do 9 ao 14. A segunda ressurreição. Conforme foi mencionado, nem todos os ressuscitados serão salvos, ou seja, nem todos estarão com Jesus nos céus depois da ressurreição. Nessa ressurreição, que difere totalmente da primeira, visto que esta tem 3 grupos e a segunda terá um único grupo, todos da primeira estarão com o Senhor Jesus, enquanto que todos da segunda serão condenados. Esta será a ressurreição final, a qual estará relacionada com todos os ímpios de todos os tempos, conforme Apocalipse 20, do 10 ao 15. Eu vi os grandes e pequenos que estavam diante do trono, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Esta ressurreição será depois do milênio e antes do grande trono branco. Em Apocalipse 20, versículo 5, lemos: Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Assim sendo, conforme as evidências bíblicas, cremos piamente na imortalidade da alma e na ressurreição, mesmo quando se tem a ideia de que a expressão morte eterna será o fim de tudo.
Expressão essa que não significa cessação da existência, mas a separação eterna de Deus e de todas as coisas relacionadas com Ele. Cremos ser oportuno à Igreja de Deus propagar essa doutrina tal como a Bíblia nos apresenta, com firmes fundamentos, como em Daniel 12:2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Adquira esse exemplar desse livro, ou virtual ou físico, vai fazer muito bem para você. E siga-nos também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.